Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série ABC da Química, do canal Quanta Química. Neste episódio, nós trataremos da origem, conceito moderno e classificação do soluto. Na série ABC da Química, você tem a oportunidade de ter contato com os conceitos mais fundamentais da química de uma forma simples, prática e direta. Bom, como temos feito nos demais episódios desta série, nós começaremos a entender o que é soluto a partir da origem do seu nome, certo? Da sua etimologia. E bem, não é de se espantar para muitos que a origem etimológica da palavra soluto vem também da mesma etimologia de solução. Afinal de contas, o soluto é um dos componentes da solução. E se você ainda não sabe disso, acima na sua tela vai aparecer agora um link com o vídeo Solução da série ABC da Química, e eu te recomendo assisti-lo. Bom, a palavra soluto vem do latim solutus, que por sua vez é o participo passado do verbo solvere. Bom, e o que podemos extrair de informação relevante disso é que, em sua origem, o soluto é aquele componente que se separa e se dissolve, ou seja, que é dissolvido na solução. Bem, pode parecer um pouco confuso e muito abstrato neste momento, então vamos recorrer a esse esquema. Nele, eu tenho um cubo composto por esferas lilás e vermelhas, que poderia representar, por exemplo, cloreto de sódio, que é o nosso famoso sal de cozinha usado para temperar muitos alimentos, no qual nós temos os íons sódio mais e cloreto ordenadamente dispostos na estrutura cristalina desse sal. Bom, no cristal de cloreto de sódio nós temos os íons no estado sólido. Mas imagine que eu adicione um ou mais cristais de cloreto de sódio, sal de cozinha, a um copo contendo água. Se eu não atingir o limite de solubilidade do cloreto de sódio em água, nessa temperatura e pressão do experimento, o que vai acontecer é que estes íons vão se separar uns dos outros. Olha que interessante, então, poder entender a origem do nome soluto. Eles se separarão, vão ser solvatados, ou seja, ao redor deles estarão moléculas de água que o estabilizarão, e essa mistura vai acontecer a nível molecular, ok? Então, apesar daqui nós termos facilmente a visão dos íons na solução, eles são invisíveis a olho nu, visto que o processo de mistura e de dissolução ocorre a nível molecular, certo? E então, nesse caso, qual seria o conceito moderno de soluto para os químicos hoje? Recorrendo ao Goldbook da IUPAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada, a instituição responsável por sistematizar os conceitos de química, entre outras atribuições, o soluto é o componente minoritário, ou seja, aquele que se encontra em menor quantidade da solução e que é dissolvido pelo solvente, certo? Então, o critério usado para definir o soluto é, sobretudo, a quantidade na qual ele se encontra em relação à solução, certo? Então, isso significa que se nós tivermos uma determinada substância química em menor proporção em uma dada mistura, porém, em outra, essa mesma substância se encontra em maior proporção, ou seja, ela é majoritária, ela deixa de ser soluto e passa a ser solvente, certo? Não necessariamente uma substância química será sempre um soluto. Tudo vai depender da quantidade em que ela se encontra na solução. Com isso, é importante fazer algumas observações. Uma solução pode ter mais de um soluto, ok? Então, eu posso dissolver vários sais diferentes
em água, por exemplo, que é um solvente muito bom para espécies que formam íons em solução. E eu continuarei tendo ali vários solutos e no final uma solução. Contudo, muito importante isso, uma solução só pode ter um solvente. E o motivo para isso é muito simples. O solvente, como nós veremos também em vídeos futuros, é o componente majoritário da solução, ou seja, aquele que se encontra em maior quantidade. Logo, só pode existir dentre as substâncias químicas presentes na solução uma única que esteja em maior quantidade. Logo, há apenas um solvente. Porém, eu posso ter mais de um soluto. E saber quantos solutos eu tenho numa solução me permite determinar o número de componentes dessa mistura homogênea, certo? Então imagina aqui que eu tenho um becker, uma vidraria frequentemente empregada para preparo de soluções contendo uma certa quantidade de água. E nesse becker eu faço a adição do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, de cloreto de cálcio, que é um agente dessecante, e glicose, certo? Um açúcar muito conhecido por todos nós. Os dois primeiros compostos são inorgânicos, a glicose é um composto orgânico, mas se eu não atingir o limite de solubilidade de cada um desses solutos, em relação ao becker com água, por exemplo, a temperatura ambiente, o que eu vou ter no final, como eu mostro nesse esquema aqui à direita, são os vários solutos dissolvidos na minha água. Então eu vou ter no final uma solução sim com 3 solutos, cloreto de sódio, cloreto de cálcio e glicose, e apenas um solvente, que é a água, certo? Nesse caso eu teria uma mistura com 4 componentes, tá? E isso é muito importante, o número de componentes de uma mistura, quando nós formos estudar termodinâmica, certo? E procurarmos entender o número de fases de uma mistura em relação ao número de graus de liberdade. Fica aí, então, a dica da importância de saber identificar quantos solutos existe uma dada solução. E apenas para ficar bem clara a diferença entre soluto e solvente, imagine que você pegasse um frasco contendo apenas etanol, um álcool muito presente no nosso dia a dia, usado como combustível, também como antisséptico, e adicionasse apenas uma gota em um copo com água. Se você fizesse isso, a água seria o solvente e o etanol seria o soluto, certo? Mas imagine agora que você esteja utilizando álcool 70. Nesse caso, você teria etanol em 70% do volume da solução e o restante correspondendo à água. Então, nesse caso, no álcool 70, que ficou muito popular devido à pandemia de Covid-19, o etanol deixa de ser o soluto, no exemplo anterior, e passa a ser o solvente, simplesmente porque ele se encontra em maior quantidade, tá? E a gente pode ter solutos orgânicos ou inorgânicos em uma solução, assim como também podemos ter solventes inorgânicos e orgânicos. Isso é válido para toda a química. Bom, e uma classificação para finalizar que seria muito interessante fazer dos solutos é quanto à capacidade da solução resultante de conduzir eletricidade, né? Então, em relação à condutividade elétrica da solução. Vamos imaginar que tenhamos um copo com água e nele eu adicione açúcar de mesa, o açúcar que frequentemente empregamos para adoçar o café, o suco de fruta. Ele é essencialmente sacarose, cuja fórmula estrutural eu mostro aqui. Bem, em água, que normalmente vai ter um pH neutro, em torno de 7, a sacarose ela é uma molécula, né? É um composto orgânico que vai se desagregar em moléculas, mas essas moléculas não formam íons nessa solução aquosa.
Consequentemente, a gente não vai observar, se nós tivermos um copo contendo apenas H2O, que é muito difícil, porque a gente teria que realizar diversos processos de separação dos componentes da água mineral, mas se a gente tivesse apenas água e sacarose, não haveria uma condutividade elétrica apreciável para a solução, então ela não conduziria eletricidade. Nesse caso, a sacarose é um soluto classificado como não eletrólito, ok? Por outro lado, se pegarmos esse mesmo copo com apenas água e nele dissolvermos o sal de cozinha, nós já vimos ainda neste vídeo que ele é o cloreto de sódio e que na sua estrutura cristalina nós temos os íons, o cátion, sódio mais e o ânion cloreto, e que esses íons vão se separar uns dos outros após o processo de dissolução. Bem, quando um soluto, ao se dissolver em um determinado solvente, forma íons, esses íons são capazes de conduzir corrente elétrica na solução. O que temos, portanto, nesse caso é uma solução eletrolítica e o soluto é classificado como eletrólito. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo. Se desejarem acompanhar as nossas publicações e conteúdos, não deixe de curtir e nos seguir na página do Facebook, facebook.com/quantaquimicaqqq. Também temos o canal do YouTube, youtube.com/quantaquimica, onde frequentemente estaremos colocando novos vídeos e, mais recentemente, estamos elaborando um site no qual serão postados conteúdos adicionais, exercícios, curiosidades. Então, se assim desejar, não deixe de consultá-lo. site.google.com/view/quantaquimicaqqq. Bom, é isso. Muito obrigado. E até a próxima. Porque das grandes estrelas ao imenso mar, a química está em todo lugar.